cheia de conversas de Deus. Olha aqui a Raiz Santana Nascimento, cheia de conversas de Deus. Você não pode negar, porque tem versículos, não é? Tem versículos da Bíblia. Você não pode olhar só para o meu comentário. Você precisa ver os versículos, consultar os versículos, ver se realmente eu estou comentando dentro dos versículos. Então, de maneira nenhuma você vai sair vazio depois de estar aqui um tempo comigo, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, ela com certeza vai lhe preencher, vai trazer os resultados que você precisa. Basta você prestar atenção a cada versículo que é citado. E nós vamos começar com as conversas de Deus, abrindo a Bíblia em Mateus, capítulo 12. Nós vamos continuar, que nós falamos ontem. Nós falamos ontem dos fariseus que estavam acusando Jesus Cristo de estar expulsando os demônios através de Beelzebu, que era o chefe dos demônios. Que coisa terrível, né? Tem sempre alguém nos acompanhando. Não se esqueça disso. Nessa sua trajetória de pregar o evangelho, de fazer o ID do Senhor Jesus, vai ter sempre alguém te acompanhando, porque você não é maior do que o Senhor Jesus. Ele, na trajetória de mostrar o amor do Pai, ele foi acompanhado pelos fariseus. E você não é diferente, você é filho de Deus, está guiado pelo Espírito Santo, está cumprindo o ID do Senhor, pregando a palavra. Com certeza terão aqueles que irão me acompanhar e dizer coisas como disse para Jesus. Mas apenas estou recordando o assunto de ontem. Agora vamos ver hoje o mesmo capítulo 12 de Mateus, do versículo 31 em diante. 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Meu Deus, isso é muito forte, não é? Você já prestou atenção que nessa palavra de Mateus, capítulo 12, versículo 31 a 32, grave bem. Versículo 31 e 32 diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um único pecado que não é perdoado. Podemos chamar esse pecado que é aquele pecado que é para a morte, não é? Você já viu isso na Bíblia? Que tem pecado que é para a morte. Você, quando estiver acompanhando uma pessoa, você que é fariseu aí, que anda procurando os erros dos pregadores, dos que vão dar o ID do Senhor Jesus, fazer o ID. Tá lembrando que o ID é o mais importante? Está escrito em Mateus 28, 19 e 20, ID e pregar o evangelho. A última recomendação é a que fica. É a mais importante, por isso que Jesus deixou por último. Que é para os seus servos, seus filhos não se esquecerem. Os filhos de Deus não se esquecerem. Então, tenha cuidado, você que está acompanhando aí. Chega, abre, vai lá na TV e vê um pregador e começa a falar da vida dele. Por que você não vai pregar o evangelho, hein? Você não está achando tanto erros na vida daqueles que estão pregando? Porque você, em vez de ficar olhando os erros dos que estão pregando, não arregaça a sua mangazinha, não é? Sua camisa e vai lá para os barrios que estão marginalizados em toda a cidade tem. A terra está tomada disso, dessa obra maligna, e você não vai lá pregar o evangelho. Aí você vai fazer melhor do que esse que você está vendo os erros. Porque é muito melhor você tirar a trave do seu olho do que você ficar tirando a trave do olho, achando trave no olho do irmão. Você tira a trave do seu olho que você vai ver que o do irmão é um argueiro. Mas quando você não tira a trave do seu olho, você fica enxergando a trave no olho do irmão. Então, vá pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não continue desse jeito não, porque o que Deus está me mostrando aqui em capítulo 12 de Mateus, o mesmo capítulo que fala que os fariseus acusaram Jesus de estar expulsando demônios por Beelzebu, quer dizer, desfez do Espírito Santo. Eles negaram a presença do Espírito Santo em Jesus.
além de não acreditar que Jesus era o Filho de Deus, ainda tiveram a ousadia de dizer que Jesus Cristo expulsava demônios através de Beelzebul. Então, em nome de Jesus Cristo, faça um exame, se examine. A Bíblia manda o homem se examinar a si mesmo. A gente só quer examinar a vida dos outros? Examine a si mesmo. A gente só pode estar falando dos outros quando se trata de um testemunho que vem edificar as vidas, salvar vidas. Então, eu e qualquer pregador tem o dever de testemunhar do que Deus fez em nossas vidas, do que Deus fez com que você até onde você chegou, para as pessoas saberem que você não é uma super mulher, nem um super homem. Nisso não tem nenhum erro. Você vai testemunhar, doer quem doer. Você vai dizer a razão pela qual você está aqui, a razão por que você está conseguindo estar fazendo essa obra de Deus, pregando o Evangelho, porque o Senhor, na sua misericórdia, Ele fez passar por tribulações, como diz Romanos 5, de 3 a 5. Ele lhe permitiu passar por tribulações, para essas tribulações causar a experiência causar a paciência causar a esperança, e essa esperança não tem confusão, porque o amor de Deus está em nossos corações. Romanos 5, de 3 a 5. Então você tem que testemunhar dessas tribulações, de tudo que Deus fez na sua vida. Isso envolve pessoas que você, não estando mentindo, pode deixar ir para o ar, contanto que não seja mentira. Que a gente espera que as pessoas que passaram na sua vida estejam entendendo que tudo que se passa no mundo, na vida da gente, não vai ficar encoberto. Então é melhor que a gente seja fiel, transparente e fale de tudo que nos aconteceu, envolva quem envolver. Não adianta que não vai ficar nada escondido mesmo. A Bíblia diz que nada fica encoberto. É melhor você falar agora, para salvar outras pessoas, para não cometer os mesmos erros, do que você ficar calada, pensando que está abafando, porque mais cedo e mais tarde o diabo vai te envergonhar, vai trazer à tona tudo que já passou na sua vida, porque nada fica encoberto. É melhor que seja você mesma que fale das coisas que Deus fez na sua vida, sejam boas ou ruins, para que pessoas possam aprender com os seus erros. E aí você que vai seguindo os pregadores, né? Você que está assim, olhando na TV lá, olha, esse aí faz isso e aquilo. Meu Deus, que coisa do diabo, né? Em vez de se examinar, procurar ver por que eu estou parado, por que eu não estou num campo pregando evangelho. Não tem um microfone, mas tem um mundo inteiro aí para você pregar. Você só não está na frente com o microfone, né? Esqueça o microfone, tire da sua cabeça isso, porque o Senhor disse, ide. Então arranje o seu campo missionário e vá pregar o evangelho, se você realmente é um filho de Deus. Ah, mas eu não posso. Por que você não pode? Então ajude quem pode. Eu não posso porque eu tenho um filho doente. Eu não posso porque eu sou doente. Eu não posso por causa disso. Então, faça com que alguém possa pregar. Invista na vida de alguém, em vez de estar procurando defeitos naqueles que estão pregando. Você vai investir nessa vida, vai orar no mínimo. Se você não pode investir financeiramente, pelo menos ore. Vai para a tua posição de filho de Deus. Filho de Deus, ou ele faz ou ele ora por quem está fazendo. Não vai ficar o tempo todo olhando. Eu não ligo meu televisor em vários pregadores, ficar ouvindo vários pregadores. Eu já tenho o meu líder, o meu discipulador, o apóstolo René Terra Nova, já tenho a Ana Marita Terra Nova, eles são nossos discipuladores. Então tudo que eu vi, eu ouço dele, que é meu discipulador. Então faça o mesmo. Você fica fazendo pesquisa de todos os pregadores, olhando um e outro para olhar defeito. Deus não está se agradando disso. Lembre-se de Mateus 12, 31 e 32. Se você blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então tenha cuidado, vigie a partir de agora, não fique ligando nesse pregador esse ou aquele, para você ficar falando. E você pode estar falando justamente do Espírito Santo, porque só Deus conhece as pessoas e sabe quem é que está nela falando. Então você pode conhecer a árvore pelo fruto, eu sei disso. Mas tenha muito cautela, viu? Tenha muito cautela, que você que está aí procurando ver os frutos da árvore, para ver esse fruto não é de Deus, vá produzir os seus frutos de arrependimento.
Deixe que Deus produza o fruto de arrependimento na tua vida. Se examine, deixe o Espírito Santo corrigir os teus erros e vá pregar o Evangelho, porque a terra está agonizando e são poucos obreiros. Jesus Cristo está voltando. Você ainda não percebeu que a terra está agonizando? Meu Deus, até isso. Nem isso você consegue com essa inteligência toda que Deus lhe deu. Você não está vendo o planeta já incendiando, não. Qualquer pessoa que usar a inteligência pode já perceber que o que Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, fala do que vai acontecer, fogo. Sabe o que é fogo? Então, Pedro já falou isso, já basta isso para a gente saber que é verdade. Hoje, se você usar a sua inteligência, você vai perceber que essa verdade já está acontecendo. Você sabia que quando uma estrela, como várias já explodiram no universo, ela explode, você não fica sabendo logo quando ela explode? Porque tem aquela contagem, aquela medida de anos-luz, né? Que eu não sou física, nem você, talvez não seja, mas tenha certeza que a contagem é muito profunda, né? Sobre anos-luz. Então, quando a estrela explodiu lá, você nem sabe. Quando vai saber, já aquela estrela tem um tempo enorme que se desfez. Você está sabendo o que está acontecendo no universo? O que já está sendo desfeito? Você não está sabendo, porque quando vier até nós, em medidas anos-luz, já aconteceu há muito tempo. Abre estes olhos espirituais, deixa de estar blasfemando contra o Espírito Santo. Ainda há tempo, eu acho, né? Eu creio, o Senhor disse que não tem perdão, mas se você estava na ignorância, vamos ver se o Senhor ainda te perdoa por você estar pegando pregador esse e aquele para ver os defeitos. Quando a Bíblia manda você se examinar, não manda examinar a vida dos outros. Se examine, veja o que passou na sua vida, conte tudo da sua vida, porque o diabo já sabe. E quando ele sabe, já está na boca de todo mundo. Porque ele nunca vai poupar de passar a mensagem da tua vida para todo mundo. Então, não adianta você pensar, mas fulano falou, já sabiam. O diabo já espalhou. Você só foi fiel agora para dizer, fiz isso, foi desse jeito, mas o Senhor me trouxe até aqui me ajudou o Senhor, Ele me perdoou, eu sou perdoada e vivo para servir a Ele. Vamos viver assim? Vamos parar de blasfemar contra o Espírito Santo? Eu sei que você deve ter gravado o que eu falei, não é? Eu estou com a Bíblia na mão, em Mateus capítulo 12, do versículo 31 a 32, que diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não será perdoada aos homens. Então, dá um jeitinho aí de se aproximar de Deus e ver como é que está a sua situação. Se aproxima do Senhor, eu já blasfemei contra o teu Espírito. Quando eu falei contra aquela pregadora, contra aquele pregador, eu estava blasfemando contra o teu Espírito. E o Senhor vai te mostrar. E você sabe que um coração quebrantado, ele não despreza jamais. Se você abre os olhos, parar com essa ignorância agora e começar a fazer o ID, em vez de estar olhando quem está fazendo e procurando defeitos em quem está fazendo, eu creio que o nosso Deus ainda te dá uma chance. Vamos ver se faz isso? Dá uma olhadinha aí, que você falou de fulano, foi? Oh, meu Deus. Então, vai lá. O Senhor é tão lindo. Eu acredito que Ele ainda vai te dar essa chance. Porque você estava na ignorância, não tinha ainda visto esse versículo, não é? Se você nunca leu esse versículo, o Espírito Santo não lhe chamou a atenção. Agora, se você já tinha lido, e o Espírito Santo te mostrando, e você insistindo, eu não sei não, viu? O que é que vai acontecer? Porque tudo de Deus surpreende a gente. Mas eu sei que ele está falando aqui que é aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Ah, mas eu falei porque eu sei a vida dela, eu sei que o Espírito Santo não estava nela, porque a vida dele, eu sei que o Espírito Santo estava nele. Meu Deus do céu. Pede perdão, vai. Em vez de você continuar insistindo nisso aí. Você falou por quê? Porque você conhece a vida dele ou dela? E acha que o Espírito Santo não está nela, ela nem pode orar. Como é que ela vai orar? Não quero nem a oração dela. Porque eu não quero uma oração de uma pessoa que fez isso, fez aquilo. Meu Deus, enquanto você está aí fazendo a sua blasfêmia, essa pessoa que fez isso, fez aquilo, está lá nas madrugadas, se humilhando diante de Deus, pedindo perdão, agradecendo ao Senhor pela misericórdia dele, como está escrito em Salmo 51, Davi que matou, que adulterou, teve o quebrantamento no seu coração e o Senhor, as consequências do pecado ele sofreu, mas o Senhor perdoou, ainda deu o título de homem segundo o coração dele.
Então, enquanto você está falando dessa pessoa que você encontrou tanto erro, essa pessoa está na madrugada lá, diante do Senhor, agradecendo a Deus pelo perdão dele. E você aí se condenando a cada dia. Não se esqueça, não blasfeme contra o Espírito Santo. E a blasfêmia não é somente porque você falou, a blasfêmia também porque você não honrou, não valorizou o Espírito de Deus usando aquela pessoa. Sabia disso? Como é que eu sei que aquela pessoa está sendo usada pelo Espírito de Deus? Eu estou acreditando nisso e eu não vou ouvir. Quando a Bíblia diz que é para ouvir, está pronto para ouvir, ouvir o quê? Palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos, capítulo 9, se eu não me engano. Romanos 10. Você vai lendo a Bíblia que você vai encontrar. Eu estou falando Bíblia. Romanos fala, a carta de Paulo aos Romanos fala sobre isso, que ouvir a palavra de Deus é que faz a fé aumentar. Aí você sabe que uma pessoa está falando, você acha que não é o Espírito Santo, ou você acha que é o Espírito Santo e você não quer ouvir, está errado, vai se consertar em nome de Jesus. É o Espírito Santo, mas eu não estou afim, não tenho tanta coisa para fazer, não vou ficar ouvindo isso não. Ou então você acha que não é o Espírito Santo, está negando que o Espírito Santo está naquela vida, e você não ouve a pessoa. Tenha cuidado. Vamos ter cuidado. Seus líderes, eu não vou ficar ouvindo todos os... Nem quando eu vejo um pregador diferente, eu já vou tirando. Sabe por quê? Porque eu não estou tendo tempo de ouvir nem o meu discipulador. Ouço porque pela fé eu me esforço, me sacrifico e ouço. Porque foi a partir dele, como meu discipulador, que eu sou o que sou hoje. Deus usou esse homem e essa mulher, que é um casal que nos discipulam. Não interessa os erros dele, quem cuida dos erros dele é o Senhor, porque o Senhor é que cuida de quem ele chama. Interessa que ele é a pessoa que o Senhor colocou na minha vida por permissão ou vontade de Deus. Agora não vou quebrar aliança, porque os que quebram aliança, se veem, não é pouca coisa não que vai encontrar pela frente quem quebra aliança. Então eu vou ouvir que o meu tempo tem que ser para Deus, para minha família e para o meu discipulador, meu casal de discipuladores que Deus colocou na minha vida. Eu não deixo entrar ninguém mais. Não é porque eu esteja duvidando do Espírito Santo, não, porque Deus já me entregou um casal que cuida de mim na minha vida espiritual. Eu tenho cobertura. Eu não vivo de qualquer maneira, não. Eu tenho cobertura. Então, eu já estou com tanta coisa para ser consertada, dando assistência ao meu discipulador ou aos meus discipuladores. Imagine se eu não der assistência. Já sei que eu preciso de muitos conselhos na minha vida. Estou aqui a cada dia pedindo a misericórdia do Senhor, ouvindo os meus discípulos, a Deus em primeiro lugar, diretamente no meu lugar secreto, Mateus 6,6. Depois, vendo os meus discipuladores, ouvindo o que Deus tem para mim através deles. 2 Crônicas 20:20 diz isso, que é para crer em Deus, crer nos profetas, porque é dessa maneira que a gente prospera. E eu vou ter tempo para mais alguém? Não tenho. Não que eu esteja duvidando dos pregadores que estão por lá pregando, porque, graças a Deus, nós estamos no tempo de Atos 2,17, filhos e filhas profetizando. Então, o que não falta é pregador do evangelho, não falta administração, mas eu tenho que saber o que é prioridade. A minha prioridade são os meus discipuladores, os outros, que Deus abençoe a eles, que os discípulos dos outros estejam na assistência a eles, porque eu tenho que dar assistência ao meu discipulador. Quando eu não faço isso, eu estou blasfemando, eu estou dizendo que não tem o Espírito Santo na vida do meu discipulador. Não, eles não têm o Espírito Santo. Porque não é possível você, um filho de Deus, estivesse acreditando que na vida dos seus discipuladores, dos seus apóstolos, dos seus bispos, dos seus pastores, tivesse o Espírito Santo e você se negasse tanto de ouvi-los. É porque você não acredita, não é? Então, se você não acredita, se arrependa. Porque o nosso Deus deixa bem claro que a blasfêmia está incluída a você não acreditar. Que nada, Espírito Santo, nada. Eu pego minha Bíblia e vou ler, muito melhor. A blasfêmia está incluída nisso. Porque Deus sonda os corações. Se você não falar, mas Deus vê. Deus está vendo que você está dizendo que nada. Espírito Santo, nada. Você pode acreditar que uma pessoa que tem um líder e não dá assistência a ele, está acreditando que Deus está falando através dele? Eu não sei, porque eu não sei qual é o erro pior. Se ele não está acreditando que Deus fala através dele, ou é saber que Deus fala através dele e que não dá assistência. Eu não sei nem lhe dizer qual é o pior. Eu só sei que hoje é um momento de você refletir em
Mateus 12, versículo 31 e 32. Que tipo de blasfêmia você está fazendo? Se negando que tem a presença do Espírito Santo na vida desse líder que você tem? Ou se é o tipo da blasfêmia de saber que tem e que você não dá assistência? Meu Deus, como Deus é bom, não é? Sua chance de pedir perdão é hoje, não é? Porque você não ouve o seu líder sabendo que Deus está nele. É o quê? Falta de honra. E aí implica em uma porção de coisas, né? Se você não está honrando, já sabe que o que Deus tem para aqueles que desonram é terrível. Então peça perdão. Seu dia hoje de confessar os pecados, né? Você e eu, todos os dias nós precisamos confessar pecados. Então o que está acontecendo com você? Você não acredita que Deus está usando o seu líder, os seus líderes? Por isso você está buscando outros? E no meio desses outros você encontra outros também que você diz, esse aqui também não tem. Esse aqui também não tem o Espírito Santo. Por que ele faz isso? Por que ele faz aquilo? O Espírito Santo usa quem ele quer. E ele é que trata os líderes errados, não é você nem eu. Ele usa quem ele quer, depois ele vem e manda ver, porque é claro, se eu estiver pregando o evangelho, que eu estou pregando o evangelho pelo Espírito de Deus, e não está do jeitinho que o Espírito Santo quer, é claro que ele não vai de maneira nenhuma me desprezar, porque Deus não despreza aquele que ele chama, porém ele vai me tratar, aí ó, Papai do Céu disciplina, porque ele ama. Não é você que tem não é com você a responsabilidade de estar julgando. Tome sua posição, ouça somente os seus líderes. Tem muitos profetas nesse tempo, é tempo de muitos profetas e muitas profetisas, mas você não pode se confundir. Você tem líderes que Deus lhe entregou e que o Espírito Santo está usando. E se você não crê que o Espírito Santo está usando, tenha cuidado. Não vá fazer como os fariseus. Não, ele está expulsando demônios pelo chefe dos demônios, Beelzebul. Tenha cuidado, porque o Senhor está dizendo que quem faz isso não tem perdão. Começa o capítulo 12, eu fiz para vocês a leitura no vídeo passado, de quando os fariseus estavam falando isso de Jesus. Continuando ali no mesmo capítulo, já estava se mostrando o que aconteceu com eles, não é? Que blasfemaram contra o Espírito Santo. Não tiveram perdão. Mas eles tinham conhecimento, você sabe disso, que os fariseus tinham as leis de Jeová, eles estavam ali cheios de leis, tudo camuflado, tudo distorcido, mas eles estavam cheios de conhecimentos. Então, para eles, realmente não tinha perdão. Mas você está tendo uma chance de ter o conhecimento do que Deus fala e pensa daqueles que blasfemam, daqueles que não dão valor, o que o Espírito Santo está fazendo na vida de alguém. Você está entendendo hoje, então é sua chance de se arrepender. Vamos fazer uma diferença? Aqui os fariseus já estavam sabendo de tudo sobre Deus, cheio de leis, era tão cheio de leis que ninguém nem podia tocar neles. Então, cheio de leis, mas estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Não adiantou as leis deles, os conhecimentos todos, se eles não estavam acreditando que o Filho de Deus estava sendo usado pelo Espírito Santo. Então não adianta sua sabedoria toda se você não está acreditando que Deus está usando alguém porque você viu erro em alguém. Você viu o erro, mas você sabe muito bem que um coração quebrantado, o Senhor não despreza jamais, ou também duvida disso. Tem provas inúmeras na Bíblia que o Senhor, a um coração quebrantado, Ele não despreza. Todos os filhos de Deus registrados aqui na Bíblia precisaram de quebrantar coração porque nenhum deles foram perfeitos. Se fosse perfeito, Jesus não precisaria vir. Então, em nome de Jesus Cristo, vê se você hoje muda a sua história. Diga para o Senhor, os fariseus, eles sabiam de leis, sabiam de todas as promessas que o Senhor tinha feito na antiga aliança, mostrando que Jesus vinha e eles sabiam de tudo e mesmo assim eles blasfemaram. Mas eu, Senhor, diga para ele isso. Senhor, eu não sabia. Eu não vim aqui. Eu não sou uma judia, nem um judeu. Eu não nasci debaixo das leis, dos ensinamentos. Eu apenas, depois de conhecer ao Senhor, eu me entreguei ao Senhor, acreditando em Efésios 2:8. Estou dizendo como você deve falar com Deus, viu? Eu acreditei em Efésios 2:8, que diz que pela graça eu sou salva, mediante a fé, que isso não vem de mim, é dom do Senhor, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, acreditando nessa palavra,
e acreditando que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, então eu te aceitei, mas não tinha conhecimento dessa palavra toda, Senhor, como os fariseus tinham. Os fariseus tinham, naquela época dele, já tinha o Pentateuco, já tinha as leis de Moisés, já estava tudo escrito para eles, ele já tinha Torá. Então eles sabiam de tudo. E eles disseram que Jesus estava com demônios. Então, para eles, realmente, não houve perdão. Mas, para mim, Senhor, tem misericórdia que eu não nasci sabendo as leis como os fariseus, não nasci em um lar desse jeito. Eu conhecia Jesus já. Aí você vai dizer a ele, você sabe que eu conheci o teu filho já agora, depois de tanta coisa ruim na minha cabeça. Ainda estou nessa fase de restauração da minha mente. Me perdoe, Senhor, porque eu pensei que fulana estava pregando, fazendo tudo sem o Espírito Santo, sem o poder do Senhor. E aí eu menosprezei, eu não dei assistência, eu não quis saber. E isso eu sei, Pai, que foi pecado, porque se eles são meus líderes, não interessa se eles estão cheios ou não, eu tenho que ouvi-los, porque a aliança não se desfaz. E agora quem cuida daqueles que estão sendo líderes errados é o Senhor. Conversa com o Senhor direitinho, que Ele é bom, nosso Deus é bom, muito bom. Espero que você não se esqueça disso, que Ele é muito bom. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Se queixe apenas dos seus pecados, porque Deus é bom. Então não deixe de maneira nenhuma, deixar gravado no seu coração Mateus 12, 31 e 32. E se coloque diante de Deus, mostrando quantos pregadores de evangelho você já criticou. Eu não me interessa, pode ter milhares, Deus abençoe meu irmão, Deus te use, agora eu vou ouvir os meus discipuladores, porque foram eles que eu me aliancei, é com eles que eu tenho que aprender. Não importa se eles são eloquentes, se são famosos na palavra, se sabe falar com muita eloquência, não importa, são os meus discipuladores. Não importa se ele repete todo dia o mesmo assunto, tenho certeza que é o Senhor vendo que ainda não consegui fazer, por isso está repetindo. E quando eu não faço, eu sei que o Senhor vai usar o teu filho para repetir os assuntos até que eu entenda e seja convencida pelo teu Espírito do que eu devo fazer. Então eu quero meu discipulador assim mesmo, repetindo, porque eu preciso da repetição. Eu quero meu discipulador falando desse jeito, porque é desse jeito que eu preciso. Se é ele que eu me aliancei, se corrija. Examine-se a si mesmo. Deus não mandou ninguém se examinar a si mesmo para ficar olhando os erros e achando bonitinho. Mandou examinar-se e se humilhar diante dele para pedir perdão. Não se esqueça de 1 João 1,9. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então recebe aí essa lição de hoje, toma posse disso. Faz um exame aí, vê como é que você está de tanta blasfêmia, de tanta falta de honra ao Espírito Santo. Não, fulano não tem o Espírito Santo, não. Meu Deus. Em nome de Jesus, se conserte. Eu sei que há muitos enganos na terra, muitas pessoas sendo usadas por espírito de engano e enganando muita gente. Mas eu quero saber se você está se envolvendo com essa muita gente. Está errado. Se envolva somente com seus líderes, que foram eles que o Senhor tirou para te alimentar. E não duvide do que Deus está fazendo através dos seus líderes. Não duvide do Espírito Santo, porque Jesus Cristo estava como o Senhor dos Senhores que chegou na terra prometido de anos e anos, desde o Éden. Desde Gênesis, prometido, e profeta e mais profetas, as gerações passando e todos sabendo que tinha uma promessa, que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então todos foram passando essas leis, esses ensinamentos, até chegar o tempo da plenitude. Jesus chega na terra, de todos os conhecimentos que os judeus tinham, os fariseus acham de dizer que Jesus estava expulsando demônios através de Beelzebul. E aí o Senhor não deixa passar. Deixou bem claro que esse pecado não seria perdoado. Eles tinham conhecimento demais. A quem mais conhece, a quem mais sabe, mais é cobrado. Eu não sei qual é a situação sua, se você é aquele que está cheio de sabedoria, foi criado em um lar cristão, cheio de palavra de Deus, cheio de estudos. E se você está nessa posição, vai correndo para os pés do Senhor Jesus e ainda
Pede ainda, porque nós estamos realmente num tempo da graça, né? Que superabundou. Vamos ver se o Senhor faz essa limpeza desse coração que fica catando daqui e dacolá quem é que está certo, quem está errado. Você se aliançou com alguém, é com essa pessoa que você vai ficar certo ou errada. É o Senhor que vai cuidar dessa pessoa que está certa ou errada, que você sabe muito bem. Queridos, não tem pior do que o caso de Saul e Davi. Você quer ver que coisa terrível? Vamos começar por Saul com Samuel. Foi Samuel que ungiu, não foi? Saul? Então ele era o seu discipulador. Ele acha de achar que Samuel poderia ser substituído por ele. Que ele poderia fazer o que Samuel fez. Isso é pecado grave, é? Diante de nossos olhos? Mas do de Deus é. Para Deus não tem pecado pequeno. Você errou o alvo, já está em pecado. Então o Saul perdeu o trono, perdeu a sua vida, perdeu tudo. Não é? Ninguém sabe qual foi a situação dele lá na eternidade, é com Deus, mas na terra, diante dos homens, nós já vimos logo o que aconteceu com ele. Perdeu o trono, e isso já é terrível. Perdeu o trono. Um rei naquela época ia com a unção de Deus, escolhido por Deus, se bem que Saul já foi escolhido pelo povo, mas Deus permitiu, e ele perdeu o trono, porque simplesmente achou que o Samuel podia ser substituído por ele. Então ele duvidou de que no líder Deus tem algo mais. Tem que valorizar a hierarquia. Deus não deixou hierarquia nos céus e na terra em vão. Até o diabo fazia hierarquia no inferno. Agora o nosso Deus, que é santo, 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 tem uma hierarquia santa no céu, uma hierarquia santa na terra. Não brinque com isso, não. Samuel era que tinha que cuidar daquilo que Saul estava achando, que ele estava se dizendo. Ele não chegou ainda, ele não chegou, não tem nada disso. Não chegou, na hora que chegasse, ele estava brincando de Deus, ele estava relaxado na obra, quem cuida disso é Deus. Não tem nada porque o líder vai chegar atrasado, eu vou começar a adiantar, fazer o que ele faz. Uma coisa pequena, e Deus não aceitou. O homem perdeu tudo, o Saul. Aí depois de perder tudo, já diante dos homens não tinha mais valor, né? Perdeu o trono, mas para Deus ainda tinha, porque um dia Deus ungiu. Tanto tinha que o Espírito de Deus falou para Davi, não toque nele. Davi não tocou, não foi porque ele não quis, não tocou porque o Espírito Santo que estava em Davi mostrou para ele que mesmo ele não estando mais, sendo o famoso rei, mas porque um dia Deus mandou que ele fosse ungido por Samuel, só por conta dessa unção já passada, mas que deveria ter respeito. Eu não sei quem é que você está desrespeitando. É seu pai, a sua mãe, é seu patrão, é sua patroa. Não é somente tratando de líderes religiosos, não. É de qualquer pessoa que é autoridade sobre a sua vida. Tenha cuidado, volte atrás, se humilhe diante de Deus, peça perdão, porque Deus não brinca de hierarquia. Quando ele concede a posição a alguém, até ele respeita. Só pelo fato de que um dia ele falou, mandou ungir a Saul, até Deus deu um tempo tremendo para Saul ainda se consertar. Até o máximo, não é? Deu o máximo. Ele fez isso com todos os que ele ungiu. Não viu Sansão? Sansão era para se acabar logo de primeira, não é? Mas o Senhor deixou, dando chance. E no final ainda salvou, porque ele ungiu. Morreu, perdeu a vida humana, a parte humana, de estar gozando na terra com sua esposa feliz. Teve que morrer jovem, morreu fora de tempo, mas o Senhor respeitou a unção que ele deu sobre a vida de Sansão. Já imaginou tanto de coisa que Sansão fez de errado, se prostituiu, fez tanta coisa aí, por que Deus não fez nada logo, não matou logo de vez? Porque Deus sempre está dando chance para aqueles que Ele chama, para aqueles que Ele unge, Ele respeita. E que é você para não respeitar aquele que está sobre você, não honrar o Espírito Santo que está na vida dele. Não faça isso, se arrepende enquanto é tempo, mostre para o Senhor as suas razões. Diga, Senhor, o fariseu aqui, de capítulo 12 de Mateus, ele já conhecia a tua palavra de Gênesis e Apocalipse, eles estudaram a Bíblia toda, até Apocalipse não, porque na época não tinha ainda, mas a antiga aliança, eles sabiam tudo. Então, Senhor, eu sei que o Senhor não perdoou por isso, que eles já sabiam tudo, mas eu não sei, Senhor, diga para ele, mas eu não sabia, Senhor. Agora que eu estou vendo essa palavra, estou levando a sério a partir de hoje.
Em nome de Jesus, leva a sério. Não fica aí comendo os venenos da panela, desprezando o seu líder, não. Tem veneno na panela, seja o que for, mas é um líder tal, ele fala em línguas estranhas, ele faz o fogo descer. Cuidado que você eterna. O homem está fazendo o fogo descer, o fogo de Deus, e você está com fogo estranho porque está na desobediência, deixando de ouvir o seu líder para ouvir outros. Eles estão abençoados, você não tem que ter nada contra eles. Deixa eles lá pregando para quem Deus determinou. Mas quem Deus determinou para pregar na sua vida são os líderes que você assumiu como seus líderes. Deus não lhe obrigou a assumir, você assumiu porque quis. E uma aliança depois de feita, como está escrito em Gálatas 3,15, não se desfaz. Quando vê essas crises, é alguém que foi para sem perguntar a Deus. Agora depois que viu o líder, não gostei não, ela não fala bem, ela fala besteira, ele fala besteira, você está em uma situação difícil. Que você nem pediu orientação de Deus para saber quem era que você queria como seu líder. Depois você quer se queixar de quem? Quer fazer como Josué, que se associou, se aliançou com os gibeonitas, depois queria desfazer a aliança, Deus não deixou. Você consulte ao Senhor nas suas alianças. Quando você se aliançar, consulte para Deus lhe mostrar com quem você deve se aliançar. Porque depois de aliançado, querido, você só tem que ouvir o que Deus tem para falar através desse que você se aliançou. Quando você corre para um lado e corre para o outro, tenha cuidado. Já está blasfemando. Você está desonrando o Espírito Santo que está na vida dos seus líderes. Tenha cuidado, se arrependa enquanto é tempo, porque o nosso Deus, ele não quer de maneira nenhuma que alguém blasfeme contra o Espírito Santo. Você não dá assistência, já é blasfêmia. Você já imaginou? É a pior. A indiferença. Meu líder é cheio do Espírito Santo, mas ele tem uma linha assim, ele fala desse jeito, e eu não gosto. Já é a pior, porque a indiferença é a pior coisa. Experimente na sua vida alguém que está sendo indiferente a você. Se você gosta, imagine se você está sendo indiferente ao Espírito Santo, que seu líder está sendo usado por ele, e você é indiferente. Você acha que isso está bom diante de Deus? Tenha cuidado, viu? Tenha cuidado, grave bem Mateus 12, 31 e 32. Vá para os pés do Senhor Jeová, peça perdão a ele, que eu acredito que ainda tem chance para você. Porque você não é como o fariseu que sabia todas as leis. Então agora você já está sabendo que o Espírito Santo é a nossa lei hoje. A fé é a nossa lei. Nós vivemos pela fé e a fé tem obras. E uma delas é se submeter aos nossos líderes. Que ele esteja usado pelo Espírito Santo ou não. Mas eu acredito que o Senhor colocou sobre a tua vida alguém que está com o Espírito Santo e você está duvidando disso. Se arrependa enquanto é tempo. Beijo no coração. As conversas são de Deus. Você não pode negar que eu te apresentei um texto e se você estiver com dificuldade, né? Mas mesmo assim eu não acredito no que ela está falando, ela está interpretando tudo errado, então faça o que a Bíblia também manda. Falar a verdade um para com os outros. Está escrito na Bíblia isso. Aí você vem no gabinete, conversa comigo as suas verdades em relação a esse texto. Que eu quero saber. Eu quero aprender com você também. Logo que eu estou errada, você está certa. Então, se você está certo ou certa, então vem para o gabinete me ensinar, porque a Bíblia manda a gente ensinar. Se alguém está fazendo errado, você vem ensinar o certo. Eu espero por você no gabinete também. Se você é alguém que já vive muito tempo comigo, pode vir na minha casa. Se é alguém que está começando comigo agora no gabinete, para você se sentir mais à vontade, eu também. E não se esqueça disso, que o canal é Raiz Santana Nascimento. Faça a sua inscrição urgente, porque não é somente você que precisava ouvir essa palavra, não. Tem muita gente precisando de ouvir. E se você quer que muitas pessoas tenham seus olhos espirituais abertos, faça a sua inscrição no meu canal, porque será uma chance para muita gente estar ouvindo essa palavra que com certeza é de Deus. Deus abençoe a todos. Estou cheia de conversas de Deus. Tenho certeza que são de Deus.